em Gestão de Segurança Pública e professor da Academia de Polícia Militar da Polícia Militar de Santa Catarina. Meu nome é Valdir Simão, eu tenho a honra de presidir ou coordenar esse debate sobre essa temática da segurança e o papel da Polícia Militar. Eu gostaria de iniciar, portanto, ouvindo o Coronel Cássio sobre a sua visão, com a experiência que o senhor tem e o papel que, em especial, a Polícia Militar de São Paulo, a experiência que tem no enfrentamento da criminalidade, no tema da segurança pública, que o senhor possa nos contextualizar na temática central desse seminário, quais são as contribuições da Polícia Militar e o que nós podemos avançar para que a gente tenha efetivamente um sistema de segurança que nos dê a cada um de nós, brasileiros e brasileiras, a tranquilidade que nós precisamos. O tema de segurança pública foi repetidamente mencionado aqui como a principal preocupação da sociedade brasileira nos dias de hoje. E, portanto, é um tema que precisa da nossa reflexão. Então, com a palavra, o Coronel Cássio, por favor. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Muito pelo convite. Fico muito feliz de estar ladeado de pessoas tão importantes, tão interessantes, que tanto fizeram e fazem, né, pelo nosso país. Bom, gente, eu tenho um livro que eu li recentemente, eu reli, para falar a verdade, de John Naisbitt, acho que é o nome dele, fala O Líder do Futuro. Mas ele não fala como eu imaginava inicialmente, viu, comandante? Ele não fala sobre liderança de pessoas em si. Ele fala sobre como as instituições elas devem se manter líderes, em qualquer área que seja. Uma empresa, uma igreja, uma família, uma instituição. E eu achei bastante interessante, eu vinha para cá refletindo sobre isso, sobre como... Um preâmbulo para todos os senhores e as senhoras, né? Então ele fala o que eu acho muito bacana no raciocínio dele, de como manter as instituições, as empresas, qualquer tipo de organização líder na vanguarda de qualquer tipo de prestação de serviço. Ele fala o seguinte: primeira coisa que você tem que saber é o placar do seu jogo. É o placar do jogo. Parece algo óbvio depois que você lê, muita coisa é assim. Parece óbvio depois que você entende a necessidade básica. Mas para nós, lá em São Paulo, tem um placar que é muito importante. Que eu acho que ele... Acho não, tenho certeza. Ele tem a ver com essa percepção de segurança que o senhor acabou de dizer. Por que o brasileiro, desde a década de 80, ele coloca a segurança entre as suas principais necessidades? Quando eu digo principais, é que a segurança nunca passou da segunda... Aqui, melhorou? Ei. Deve ser pilha. É isso. Ei. Alô? Oi. Agora sim. Vamos lá, seu retorno. Então, para nós, como que a gente consegue melhorar a percepção de segurança? É quando você tem a diminuição de alguns indicadores criminais básicos. Nós sempre colocamos, até do ponto de vista de defesa do cidadão, de defesa dos direitos humanos, como o homicídio, como o crime mais grave que pode acontecer. É claro que o roubo, o furto, os estupros, eles têm impacto na percepção de segurança. Mas nada impacta mais do que o homicídio, por questões naturais de defesa. Eu trouxe um mapa aí que eu gostaria de mostrar para os senhores. Eu acho que é o 4º slide. Esse mapa aí. Se você puder ampliar o mapa que está à minha direita. Não dá, né? Se os senhores permitir,
eu explico, me perdoe ter que levantar, mas eu vou explicar rapidamente esse mapa aqui. Esse mapa é um mapa das taxas de mortalidade no Brasil, separado pelos estados da federação, a taxa básica que é utilizado mundialmente. O IPEA, ele é a nossa fonte, e é a taxa de mortos por 100 mil habitantes. É uma taxa padrão no mundo. Aqui nós temos o ano de 1989 e aqui nós temos o ano de 2021. O que é bastante interessante? O estado de São Paulo, ele tinha em 1989 a taxa de 30 mortos por habitante, por 100 mil habitantes. Hoje, o estado de São Paulo, ele tem 6,63. E isso, hoje não, em 2021. O ano passado, nós chegamos a 5,69. Então, nós mantivemos essa queda. Ele está atualizado até 2021. E olha só que interessante, em 1989, com uma taxa como essa, nós estávamos ingressando na Polícia Militar do Estado de São Paulo, e o Estado de São Paulo, ele era o estado mais violento do Brasil. Porque você pode falar, mas a taxa do Rio de Janeiro é maior e a taxa do Espírito Santo também à época. Mas o estado era mais violento por causa dos volumes, do número de habitantes que nós tínhamos à época. Hoje estamos com 46 milhões de habitantes. É uma população significativa. E mesmo assim nós conseguimos uma queda que nos coloca com a menor taxa do Brasil. Para que os colegas possam entender o que é isso, se nós compararmos, por exemplo, com a taxa americana, nós estamos abaixo da taxa de 100 mil de mortes por 100 mil habitantes dos Estados Unidos. Aí você fala, puxa, mas aí é que entra onde eu acredito, prezado moderador, que é um dos grandes ícones do trabalho da Polícia Militar. À medida que nós tivemos uma transformação na instituição, nós tivemos uma transformação nos principais indicadores de segurança pública. Sem desmerecer de forma nenhuma o trabalho das outras instituições ligadas à segurança pública. Mas é porque a Polícia Militar, por suas características, por sua responsabilidade constitucional, ela é que faz o patrulhamento. Ela que dá o tempo-resposta imediato. Ela que atende o cidadão na sua residência ou com mero aceno de braço. Ela que faz isso, né, por uma mera colocação constitucional. Se fosse outra instituição, se fosse o contrário, a Polícia Civil fizesse esse trabalho, a Polícia Militar fizesse o trabalho de investigação, seria o trabalho da Polícia Civil, nós entendemos bem isso. Mas no nosso trabalho, o que acontece? À medida que nós fomos transformando muito da nossa cultura organizacional e uma sequência de investimentos, melhorou, né? Uma sequência de investimentos, você começou a refletir isso diretamente nos indicadores criminais. Retomando lá o colega que eu citei inicialmente, esse é o placar do jogo para a gente. É aí que diz que o nosso trabalho, ele tem lá as suas oscilações naturais em qualquer instituição, mas ele que está mostrando se nós estamos ganhando o campeonato ou perdendo o campeonato. Eu queria mostrar um outro quadro, se você puder. Pode deixar. É por causa da transmissão, né? Então, gente, isso aqui é bastante interessante, porque alguns estados... Deixa eu só permanecer nele ainda, deixa eu só falar algo que eu acho bastante interessante. Embora as instituições, as principais instituições que respondem por 96%, 97% do volume do trabalho policial, elas sejam estaduais, a organização, elas estão organizadas por legislação federal. Então estamos todos mergulhados na mesma legislação, no mesmo Código Penal, no mesmo Código de Processo Penal, na mesma Lei de Execuções Penais. E se nós observarmos alguns locais, houve uma permanência das suas taxas. Tá, eu vou deixar esse material depois para a análise dos senhores. Existe uma permanência das taxas, ou uma melhora não muito significativa. Em alguns casos, infelizmente, até uma piora.
significativa. Você vê algum estado que sai da taxa de 9 e vai para uma taxa de 18 mortes por habitante, estando submetido aos mesmos, à mesma evolução econômica do país, estando submetido à mesma legislação. Então é por isso que eu acredito muito na metodologia, professor, ministro. Eu acredito muito na nossa metodologia de trabalho, que faz essas alterações. Só para vocês terem aí uma ideia, eu queria te mostrar um quadro, que é uma tabela que nós preparamos também. O que estaria acontecendo lá em São Paulo hoje se as taxas fossem as taxas de 1989? É uma linha de tendência que nós preparamos. Essa. Não, uma outra. Outra. Não. Essa aqui tá boa. Essa aqui eu consigo extrair o que eu precisava. Pode ir aí. Se as nossas taxas estivessem, se hoje, no período de 2020 a 2023, as nossas taxas estivessem equivalentes às taxas que nós tínhamos em 1989, comandante, no período desses 4 anos, nós teríamos 59 mil homicídios no estado de São Paulo. 59 mil pessoas mortas. É aquela lá mesmo. Hoje, com essa taxa de 2021 aplicada aqui, nesse período de 4 anos, eu tenho 11 mil. Dá uma média de 3 mil e pouco por ano, num estado como o nosso, que faz com que a taxa ela seja pequena. Nós estaríamos perdendo mais de 40 mil vidas por ano, se essas metodologias não tivessem sido aplicadas. Então eu falo sempre com orgulho para o meu pessoal. O trabalho de vocês salva no mínimo 40 mil vidas por ano. Se isso não é o exercício absoluto dos direitos humanos, eu não consigo imaginar o que possa ser mais intenso do que isso. No mínimo, para se falar em números que estão aí. São números, são taxas. Cada número desse, ele tem um lastro que a gente pode comprovar. Qual que seria, então, os métodos que a instituição ela foi adotando? Um que eu achei muito interessante, que nós não executávamos e passamos a executar, é você saber exatamente onde estão as manchas de calor. Em 1989 começa uma informatização muito pesada na Polícia Militar, e aqui ela é substituída, a gente colocávamos alfinetes nos mapas, para ter uma ideia de onde estava a concentração criminal. A partir dali criou-se um conceito muito forte de análise criminal, e a gente foi descendo nisso até saber a data, a hora, o local, a tipologia do crime, né, o perfil do criminoso, o horário que ele mais ataca, qual que é o perfil da vítima dele. Eu cito um exemplo corriqueiro. Inaugurou uma faculdade, um instituto como esse, próximo de alguma, na área de uma companhia. Ele já sabe que vai ter um aumento de furto. E ele já sabe que, notadamente, os veículos dirigidos por mulheres serão os veículos que o ladrão, o bandido, vai ter preferência. Ou para o furto ou para o roubo. Então, o comandante de companhia, ele estuda isso e ele calcula onde ele vai colocar as suas equipes. Eu dou um exemplo que para mim é muito claro, que é o exemplo de Diadema. Diadema chegou a ser o município mais violento do Brasil, o município de Diadema. E quando que começou a reverter isso? Quando, até em virtude dessa crise, para suportar essa crise de homicídios que nós tínhamos lá em São Paulo, foi criado o 24º Batalhão. O 24º Batalhão, ele foi criado, assim que ele foi criado, começa uma linha de tendência muito tênue no começo, muito difícil de ser visualizada. Bom, se eu passar o tempo, me ajuda, por favor. É muito difícil de ser visualizada essa linha de tendência, mas depois a linha de tendência ela começa a ficar bem proeminente, bem fácil de ser visualizada, que é a linha de tendência de queda de homicídios. Hoje, Diadema, apesar de ter características sociais,
típicas de uma cidade grande, típicas de uma cidade dormitório, das grandes cidades que ela, que ela ocupa o entorno, como Santo André, São Bernardo, São Paulo, Zona Sul de São Paulo. É uma das cidades onde que tem a menor taxa, uma das menores taxas de homicídio da região metropolitana. Região metropolitana de São Paulo, que tem aí em torno de 15 milhões de habitantes, sem contar a capital, que tem 11 milhões de habitantes. Então, nós tivemos a mancha de homicídio sai de Diadema e ela vai para a Zona Sul de São Paulo, onde ela resiste até hoje, essa mancha de homicídio. Mas ela caiu em volume. Então, você tem áreas ali como o Jardim Ângela, né, que ficou conhecido no mundo inteiro, o Jardim Ângela. Quando o Diadema perdeu esse título, o Jardim Ângela ganhou o título de região mais violenta, é na Zona Sul de São Paulo. Mas se a gente olhar como um todo esse aglomerado urbano, você vai ver que a dinâmica criminal é a mesma, é uma mancha contínua, mas ela foi perdendo energia, por conta desse tipo de trabalho. Colocar os meios no local certo, na hora certa. Outra situação que foi muito importante na nossa análise foi que as áreas territoriais elas eram todas misturadas. Então as áreas territoriais da Polícia Militar, elas tinham um desenho, e as áreas da Polícia Civil, por exemplo, tinham outro desenho que não tinha... Uma não se comunicava com a outra. Quando você estabelece a conexão dessas áreas, e nós acabamos que cedendo, nós que fomos para a área das delegacias, fizemos esse ajuste, a mesma base de dados, interessante, e a mesma responsabilidade compartilhada. Então o senhor tinha uma área lá onde deu um problema, e o senhor é um delegado de polícia, o senhor é um capitão, eu sou um delegado. Aí fala, isso aí foi com o doutor Cássio lá, foi com o delegado Cássio, problema dele. E eu passava, não, isso aqui é para o capitão Valdir Simão. Agora não, agora você encaixa essas áreas, e agora nós dividimos a mesma responsabilidade. Não tem como eu passar para o senhor ou o senhor passar para mim. No começo teve aquela adaptação cultural, o que é normal, mas hoje gerou uma integração muito positiva. Teve um fenômeno de uma integração muito positiva com as instituições passados alguns anos. E a terceira, eu diria que é o aumento do policiamento na rua. Nós tivemos em 1996, e fica muito claro quando você conecta isso com a linha de tendência da taxa de homicídio, com a queda dela. Nós tivemos em 96 uma ação governamental que tirou policiais militares das muralhas. O sistema prisional, na época, ele era muito conectado com a segurança pública ainda, e nós tínhamos muitos policiais que faziam esse trabalho. À época, em torno de quase 5 mil policiais. Esses policiais saem, porque foi criada uma categoria nova, e vão para o policiamento. É incrível como você vê a curva de tendência, imediatamente ela reage para essa queda. Então eu acredito muito que a pronta resposta, não a pronta resposta atrapalhada, mas a pronta resposta de qualidade, quando o cidadão diz com 9-0, ela é muito forte para dar essa percepção de segurança, que é como o senhor iniciou a sua fala, levar essa tranquilidade para o cidadão, mas ela é muito forte também para impactar os números. Impactar os números. Porque o criminoso que toma decisões econômicas, e ele é sensacional no ponto de vista de entender a relação custo-benefício. Nenhum de nós aqui entende de relação custo-benefício como criminoso. Podemos estudar por muitos anos, mas ele entende o que é relação custo-benefício. Para o universo dele, relação custo-benefício eu vou roubar aqui porque aqui tem menos polícia. Não, aqui tá difícil, eu vou lá na outra cidade que lá tem menos policiais, muitos mais policiais. Eu vou roubar nesse horário que eu sei que é o horário onde o policial está chegando, que a gente chama de troca de serviço, né? Onde o policial está chegando, outro está saindo, eles estão ali ainda, não aqueceram. O criminoso ele analisa isso muito fortemente. E quando você vai tirando essas possibilidades dele, você vai melhorando a possibilidade do cidadão ir para casa, não ser roubado, ir para sua casa,
e não ser para a moça que sai da faculdade às 11 horas da noite, chega em casa quase meia-noite, não sofreu uma ameaça, não ser estuprada ou vítima de qualquer outro crime. A gente acredita muito nisso. Tem muita coisa para ser feita e a gente tá fazendo. Às vezes, em São Paulo, a gente sofre um pouco com isso, que nós fazemos muitas iniciativas, porque às vezes somos os primeiros a fazer no Brasil. Então você aprende muito na tentativa e erro. Eu brinco sempre aqui que a gente acaba sendo um navio quebra-gelo, né? É o que vai abrindo o caminho. Ele vai abrindo o caminho, então o desgaste sobre ele é maior mesmo. Isso aí, nós já estamos acostumados com isso, mais ou menos, né? Porque às vezes não é fácil, viu, comandante? Mas a gente vai abrindo esse caminho e para os colegas fazerem as nossas boas práticas, aquilo que a gente coloca, aquilo que a gente acerta, aquilo que a gente desiste de fazer, aquilo que a gente implementa. Eu acho que é isso. Eu acho que o resultado do jogo, quando ele está apresentado, é um argumento forte de que a gente está num caminho, pelo menos não o melhor, talvez não estejamos vendo o melhor ainda, mas pelo menos nós estamos num caminho que está apresentando um resultado palpável e real para o cidadão, para o brasileiro que reside lá em São Paulo. Acho que é isso. Ei, som. Ei, som. Tá bom. Ok. Fica estranho falar no microfone e não ouvir, mas tudo bem. Bom, obrigado, Coronel Castro. Foi muito esclarecedor. Eu, por óbvio, não sou especialista em temas de segurança, né? A minha preocupação, a minha perspectiva é como cidadão, mas como um estudioso da gestão pública, de políticas públicas, eu compreendo muito o que o senhor fala, quando a gente constrói boas políticas a partir de um diagnóstico preciso, de um planejamento adequado, com um plano de ação efetivo que direcione os esforços e os recursos que sempre são escassos ou limitados para você ter maior efetividade. E eu tenho claro para mim que, para o cidadão, para a população, a Polícia Militar é a face visível da segurança, né? E, ao mesmo tempo, quando a percepção de insegurança aflora, a tendência do cidadão é apontar para a Polícia Militar, né? Mas essa face visível também ela é a face visível para o criminoso, no ponto de vista da dissuasão e da elevação da percepção de risco. Esse processo de racionalização que o senhor colocou muito bem, que a gente estuda no chamado triângulo das fraudes, né, que é oportunidade, racionalização e pressão, é como um raciocínio criminoso, né? Qual é o ganho que eu vou obter, qual o risco de ser pego e, se for pego, qual é a sanção que eu vou receber. E infelizmente, a gente tem uma parcela da sociedade que todos somos filhos de Deus, mas alguns buscaram um caminho diferente e contra essas pessoas que a gente precisa proteção. Eu costumo dizer também, falando sempre nos temas de compliance e anticorrupção, quer dizer, a gente coloca a fechadura na porta para nos prevenir, para nos proteger dos honestos, porque os desonestos vão arrebentar a fechadura. Então, essa analogia é importante porque é claro que eu acho que é um reconhecimento da sociedade, do esforço e da dedicação que os quadros da Polícia Militar têm e o esforço que se faz para garantir o mínimo de proteção para cada um de nós, né? E às vezes com sacrifício pessoal, inclusive da própria vida, né? Nem todos de nós estaríamos dispostos a fazer isso. Alguns fazem verdadeiramente por missão, né? E isso tem que ser reconhecido. Eu queria, depois, uma segunda rodada, se possível, também ouvi-lo sobre, o senhor falou muito bem sobre a organização institucional, a presença territorial, mas quando a gente fala de uma instituição que ela tem um limite territorial, que é a unidade da federação, o que acontece em regiões de fronteira e que esse crime está posicionado, por exemplo, aqui em Brasília,
você tem as cidades do entorno. Ontem o governador Caiado falava com muita propriedade que o maior índice de criminalidade das 10 maiores cidades, os 10 maiores índices de criminalidade, 3 deles ou 4 eram cidades aqui do entorno de Brasília algum tempo atrás. Então, mas antes disso, vou passar a palavra para o comandante Marlon, ouvir também a sua fala inicial sobre essa problemática e como hoje um presidente de uma associação que reúne o conjunto das entidades, dos oficiais, qual é a visão do senhor, por favor? Bom, boa tarde a todos, boa tarde ao professor Valdir Simão, né? Nosso comandante Cássio, demais presentes aqui, nossos amigos, visitantes. Eu gostaria de agradecer também, da mesma forma, a oportunidade que o Instituto tem nos dado de estar aqui e poder ter essa conversa muito franca, né, com as pessoas e para reflexão e para a gente construir cada vez mais uma segurança pública brasileira que o povo merece, que a sociedade merece. Eu, diferentemente do comandante, até porque ele abordou muito bem já a atividade da PM, eu vou procurar me ater que complementa, na verdade, a palestra do nosso comandante, eu vou procurar me ater a uns outros argumentos. Eu incluí na Polícia Militar em 1º de março de 1978. Então lá se vão quase 50 anos. E eu me recordo muito bem, a primeira coisa que eu ouvi, nunca esqueço disso aí, já falecido, que foi chefe de Estado-Maior nosso, Coronel Guiz, ele dizia assim: olha, não precisa entrar agora, mas logo, logo a Polícia Militar vai deixar de existir. Bem isso. Vai deixar de existir, então se preparem. Preparem. Aquilo foi para mim, foi que nem dizer assim, você veio para o lugar errado. Mas com o passar do tempo a gente foi se acostumando, academia, aquele ritmo, a gente foi se acostumando que não é bem assim, as coisas não são bem assim. No entanto, na ocasião, nós tínhamos uma necessidade absoluta de legislação que nos desse qualquer garantia de que a gente é uma instituição forte, tem instrumentos legais para poder fazer isso que o comandante falou, trabalhar. Lá em 78, 79. Ou seja, muito antes da Constituição Federal. Nós tínhamos recém o nosso velho Decreto-Lei 667, que foi feito no limiar do AI-5. Né? Ou seja, era uma polícia militar totalmente diferente, com atribuições totalmente diferentes. Ela é muito mais garantidora do Estado do que a garantidora da sociedade. Porque era assim. Era assim. E foi nesse diapasão que a gente acabou se acostumando a trabalhar. Ou seja, a gente era uma ferramenta daquele momento. Na verdade é isso. E isso atrapalhou muito, muito. Eu sei que a maioria aqui não tem a idade que eu tenho, então não viveu isso lá naquele tempo. Mas veio a Constituição de 88, graças a Deus. E lá na Constituição de 88, lá no seu artigo 144, deu tudo aquilo que o legislador, o constituinte originário colocou, e o constituinte derivado ainda não modificou na sua essência. Ainda bem. Então lá ele dá as atribuições, o que é segurança pública, é um dever de todos, né, um compromisso de todos, e deu as missões básicas das instituições. E aí eu vou incluir a Polícia Militar, que é a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, além de ser força auxiliar da reserva com missão residual, né, que também faz parte desse contexto. Mas diz lá também no artigo 22, e o legislador teve muita visão na época, lá em 88, e a gente vendo as notas taquigráficas, viu tudo o que levou aquela redação no artigo 22, 21, que diz que até pela compleição nacional que tem as polícias militares, que o senhor falou, ela atua no Brasil todo, e eu me arrisco a dizer que hoje a Polícia Militar é a instituição, além de mais visível, não só da segurança pública, mas como um ente representando o Estado legal, organizado, lá, visível. Ela talvez seja a instituição com mais capilaridade no território brasileiro. Nos 5.500 e poucos municípios,
nos seus distritos sempre lá vai ter, pode não ter nada, mas tem um policial militar. Ele está lá, né? Sozinho, com mais alguém, ele está lá. E essa compleição nacional foi reconhecida na Constituição Federal também, está em vigor no seu artigo 22, que diz lá, é privativo da União legislar sobre, até falei aqui, legislar sobre a norma geral da organização, efetivos, material bélico, garantia, convocação, mobilização, inatividades e pensões, que foi colocado agora em 2019, das polícias militares, corpos de bombeiros militares. Ou seja, justamente para impedir que a unidade federativa desfigurasse a polícia militar. E isso foi um grande problema. Nós ficamos 22 anos sem ter uma legislação nacional, com o velho decreto-lei do AI-5 667, que não, de forma alguma, não atendia mais as instituições policiais, militares muito mais. E aí as polícias militares, em alguns estados, cresceram muito, melhoraram muito, mas em alguns nem tanto, porque não obedeceu essa compleição nacional. E isso gerou uma série de problemas e distorções do Estado. O comandante mostrou um mapa ali que diz muito bem isso. Por que alguns estados se desenvolveram mais na segurança e outros menos. Mas depois de 22 anos, no ano passado, nós vimos a nossa lei orgânica nacional, tramitação de 22 anos, não é fácil, numa mobilização extrema de comandantes gerais, das nossas entidades. Nós representamos hoje formalmente 75 mil oficiais, que são os gestores das polícias militares e dos corpos de bombeiros. A gente conseguiu fazer, aprovar num governo dito de esquerda, tem que ser dito isso, aprovamos a lei orgânica porque convencemos o governo, com pouquíssimos vetos, que era uma legislação importante e necessária para as instituições policiais militares melhorar o seu serviço. Tanto que os discursos de desmilitarização, unificação, eles caíram por terra. Porque o problema não estava ali. O problema era a ferramenta legislativa, legal, que desse às polícias militares, uma compleição nacional para que ele desempenhasse as suas atribuições de uma forma correta. E isso foi feito. Então, nós vimos agora em dezembro de 2023, e os vetos foram votados agora, 8 vetos a gente conseguiu, inclusive, que fossem rejeitados por comum acordo com o governo. Houve uma extensa negociação, porque a gente provou que isso era bom para as instituições, e agora vai começar a dar frutos um pouquinho diferente de uma compleição nacional. Eu não tenho dúvida disso. Eu digo isso porque ela fala, essa lei orgânica, só para ter ideia, eu vou ver aqui para não me perder, ela fala, por exemplo, que não existia a proteção e o respeito dos direitos humanos, que tem muito a ver com o seminário dos direitos humanos, inclusive decorrente de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Não existia nada na lei. Era muito disperso. Hoje está. Hoje é um princípio e uma diretriz que as polícias militares têm que obedecer. Aquelas que não tinham muita vocação em fazê-lo vão ter que se desdobrar para que comece a observar isso, Outra coisa importante, prevê na lei um núcleo comum mínimo na grade curricular para os cursos de formação, habilitação, aperfeiçoamento, contando inclusive com disciplinas de direitos humanos, que tem muito a ver com esse seminário. Claro que isso não acontece no estalar do dedo, mas a maioria das polícias militares já tem, mas algumas ainda não tem. São Paulo é uma que faz isso na academia nossa, lá eu sou de Santa Catarina, também tem. A gente sabe disso, mas tem ainda muito que se crescer em cima disso. E mais, detalhou a missão, atribuições da Polícia Militar muito detalhadamente, coisa que não tinha, Nós tínhamos uma segurança jurídica em muitos aspectos, dependendo de leis estaduais que não tinham qualquer segurança e tal, para dizer a nossa realmente atribuição, a nossa vocação dentro dessa sociedade que o comandante falou muito bem, que cresce de uma forma com inteligência artificial hoje, com internet, eu vi hoje uma expressão uma palestra anteriormente, que era só dar um Google aí, que uma bugada ali, que está tudo ali, Então não adianta esconder nada, não adianta esconder nada. E outra coisa, incluir as instituições de polícia militar em vários sistemas nacionais que são interessantes, confirmados pela essa
nova lei orgânica. Eu cito aqui o SUSP, claro, já estava, o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que ainda ele é um embrião, mas provavelmente ele vai ter que ser colocado realmente em prática, não só pela PM, mas por todo o sistema. O SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que foi uma guerra, porque os órgãos estaduais e nacionais de meio ambiente achavam que a Polícia Militar não podia fazer parte, porque achavam que ia competir com eles. Não, é mais um associado a isso, e vai melhorar, inclusive, o trato com o meio ambiente, combate, que a Polícia Militar já faz em todos os estados do Brasil, já tem unidades especializadas que fazem isso, né? O outro, participar do SISNAMA, do SISNADEC, que é o Sistema Nacional de Defesa Civil. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora. A Polícia Militar participa, sim, não só o Corpo Bombeiro, a Polícia Militar, do Sistema Nacional de Defesa Civil. Vai ter que participar das reuniões, dando opinião, participando, porque na hora H que o comandante falou, sobra para quem? Quem é que vai estar lá, né? E também do Sistema Nacional de Trânsito, que o Código de Trânsito já falava e foi confirmado. Então, são sistemas que a nossa instituição, Polícia Militar, vai por lei participar. Quer queiramos ou não, tem que participar disso. Além do Sistema de Defesa Nacional, que também está lá, que tem que participar. As Forças Armadas, a Polícia Militar vai participar disso também, porque ela tem a ver com a defesa, inclusive, territorial da coisa. E o que se nota na lei que foi construída a 10 mãos, essa lei orgânica nacional, que é nova, recente, ela dá ela ressalta o caráter preventivo das polícias. Claro que o repressivo jamais pode ser abandonado e nunca vai o caráter preventivo. O que chamamos de polícia administrativa, onde não só a Polícia Militar vai realizar, através do policiamento da cidade, mas ela tem autoridade agora para baixar normas, como faz o Corpo Bombeiro, para regular a atividade que possa quebrar a ordem pública. O boteco lá que quer funcionar, a Polícia Militar vai ter que se preparar com normas, mas tem que funcionar assim, porque você diminui, você diminui a oportunidade de uma quebra de ordem ali até um delito ocorrer naquela loja. Já tem ferramenta. Claro que as instituições vão se preparar para isso, vão ter que se adequar a isso com muito mais eficiência. Vai dar a ordem para a atividade funcionar, dentro daquilo que for autorizado, vai lá e fecha aquele negócio lá. Né? Para quê? Para evitar que aquilo transforme num crime. Que se transforme em crimes, inclusive, de vulto. E outra coisa, dentro desse conjunto, são os programas preventivos, que eram feitos muito esporadicamente. Eu posso citar o PROERD, é um deles, que é um programa preventivo, uma ferramenta, que hoje está dizendo aqui, isso faz parte do bom julgamento da missão da Polícia Militar. Né? Então, a vocação principal é a prevenção. Por quê? Fazendo a prevenção, se previne antes, da janela estar quebrada, vamos usar esse termo, da ordem ser quebrada. A ideia é essa. É evidente que não previne tudo, evidente que vai ocorrer, mas isso que o comandante falou, você vai diminuindo as oportunidades através das ações efetivas e a tendência é cada vez diminuir mais. Porque regular as atividades da sociedade, ela dá potencial para a instituição e ela cada vez mais aproxima da própria sociedade, que vai sentir ali uma instituição que está ali mais para lhe ajudar do que para lhe cobrar, se a lei trouxe realmente isso. Eu até citei um exemplo aqui de outras atividades que foram reguladas dentro da nossa lei orgânica, que é a convocação e a mobilização. Existia muita dúvida, Quem mobiliza, quem convoca, quem faz isso, quem não... Agora está lá que os poderes públicos da União podem sim mobilizar e convocar as polícias militares para atividades diferentes que aquelas de forças do Exército. Que o pessoal fala aí da tal da garantia de lei e ordem, que não é bem assim como alguns falam. Então, assim, a Polícia Militar vai ser... O exemplo é o Rio Grande do Sul. Agora, a Polícia Militar de São Paulo foi a primeira que mandou, Santa Catarina, mandou reforço para lá,
da polícia, não só bombeiro, polícia militar também. Para quê? Para socorrer, né, dentro dessa compleição nacional da Constituição, socorrer Por que a União não pode organizar isso? Né? Aliás, a lei diz que a União pode fazer isso. Agora, legalmente. Alguns dizem, mas isso é inconstitucional. Bom, enquanto não for ADI, não for julgamento da ADI a respeito disso, coisa que eu acho que não é possível, a lei está em vigor e pode facilitar muito mais essa mobilização imediata. Até acho que tem ainda, né, comandante, tem ainda efetivo lá no Rio Grande do Sul, ainda de algumas polícias, atuando lá, porque é uma situação, e a lei orgânica traz isso, dá essa segurança jurídica para as polícias militares. Ela faz a integração dos órgãos, ela obriga a integrar os órgãos de segurança locais, né? Ela obriga a estar integrado, e é uma lei federal. Ela faz também no âmbito da polícia nova, que até nós não tínhamos isso regulado por lei, o mesmo exceto não falava nada disso, né? E concede o controle social das atividades da PM, que é muito importante. Através do quê? Através de planos de comando das polícias militares, que ele tem que se apresentar, tem um prazo para apresentar, para que os conselhos comunitários, ou dê o nome que se der lá no estado, no município, faça essa avaliação, tenha conhecimento, e cada ano preste contas, isso que o comandante está fazendo aqui, né, do que está acontecendo lá. Esse é o controle social, que tem em qualquer instituição do mundo. E nós não tínhamos aqui em lei. Agora é lei. E eu quero crer que os órgãos fiscalizadores, que o Ministério Público, vão exigir que as polícias militares façam isso, o que é muito bom. O que é muito bom. Porque, aliás, o que é bom, eu digo, é necessário isso. Muito necessário. Eu, para ir caminhando para o final aqui, para deixar um tempo livre para os questionamentos, eu mencionei aqui alguns problemas que nós temos e teremos. Os comandantes. Eu não estou na ativa, não estou ali para colaborar. Somos uma ferramenta dos comandos, né? A gente deve ter conversado por isso, né, comandante? Nós somos uma ferramenta dos comandos. Porque se as polícias militares forem bem, nós vamos bem. Nós vamos ter um salário adequado, ter dignidade no trabalho, essa coisa toda, e nós representamos essa gama toda de dirigentes, né, das instituições policiais. Mas o problema, a prevenção sempre é a médio e longo prazo. Isso é um problema. Por quê? Porque a pressão política começa a ficar grande. Se levar um plano... Eu fui comandante de batalhão, fui chefe de Estado-Maior, se levar um plano para qualquer governante executivo que vai durar 6 anos para começar a dar efeito, ele diz assim, esquece. Não é assim? Eu quero em 2 anos. Porque ele depende daquilo por reeleição dele. Então é que nem trocar o pneu andando, né? Eu tenho que trocar o pneu, tenho que andar, eu tenho que dar um jeito. Esse é um problema. É um problema bastante grande que nós temos para enfrentar essa questão. E vai ser assim. A democracia é assim, né? Então tem que ter lá alguns de curto prazo, mas nunca esquecer do longo prazo, porque, como o comandante disse, quantos anos, né, comandante, que o senhor está fazendo para poder essa curva diminuir? Se desistisse na primeira, já não teria tido o efeito que está tendo agora, né? Então a pressão política é grande, pressão do segmento da sociedade também é grande, não nos iludamos, porque a sociedade diz, tudo bem, estou fazendo, qual é o resultado que eu estou tendo até agora? Qual é o resultado que eu estou tendo? Ele também faz pressão à sociedade. Ele não quer mais ver o celular dele ser furtado, não quer mais isso, só que não é uma coisa tão simples assim de se fazer. Isso exige resposta rápida, né? E aí tem que fazer as duas coisas. Isso é um problema. E as respostas lá rápidas sempre são através de quê? Não de ações preventivas, geralmente de ações repressivas. Aí a Polícia Militar acaba perdendo um pouquinho a vocação, porque ela tem que fazer também, ela tem que trocar esse pneu sem parar o veículo. Para não me perder, senão eu acabo perdendo muito tempo. Eu diria, professor, comandante, mas nós temos algumas sugestões que podem ser desenvolvidas. A partir dessa lei orgânica que a gente está a gente está fazendo périplos pelo Brasil todo, eventos, ajudando os comandantes, para que o nosso pessoal entenda que tem uma lei nova, né, que reformula, que se coaduna com o Estado Democrático de Direito,
né? E que as instituições policiais militares, elas têm que caminhar para tentar, como ferramenta de trabalho, implementar o que a lei, nova lei, diz, que ela é o ideal da sociedade. Então, quais as sugestões que a gente lança aqui para terminar essa primeira parte? Primeiro, temos que conhecer e debater atribuições e implementá-la. Nós fomos, isso não é uma crítica, é uma constatação. Nós tivemos a questão de um mês atrás no Conselho Nacional do Ministério Público. Para levar essa informação aqui, tem uma lei nova, isso pode ajudar todo mundo. Pasmem, o presidente do controle externo da atividade policial, da comissão no Conselho Nacional do Ministério Público, ele disse, eu vou confessar uma coisa, eu não sabia dessa lei. Fala para nós, não sabia dessa lei. Eu disse, então nós vamos falar. Não, manda para mim e peça para a gente poder. Agora fiquei sabendo do promotor da comarca da cidade, quando eu moro em Santa Catarina, um promotor lá, um amigo meu lá, disse, eu recebi um documento de vocês. Recebi um documento, um documento assinado por você, da FENEM, por ti. Mas o que foi? Aí fui ver o documento. Né? O documento era aquele nosso documento que o Ministério Público mandou para todo mundo. Olha, tem um negócio, não cobre da Polícia Militar que não deve cobrar, cobre o que deve cobrar. Porque ainda nós estamos, depois de 6 meses, né, a coisa tem que ser conhecida, né, para poder implementar. O nosso próprio efetivo não conhece, né, comandante? Porque é uma lei complexa, vai ao longo do tempo, as academias vão passando e tal. Segundo, incentivar o acompanhamento através de pesquisas constantes. Isso tem muito pouco. Eu sei que São Paulo está bem adiantado nesse sentido, mas a gente faz muito pouca pesquisa. Pesquisa na sociedade para ver se a gente está funcionando. Isso é um princípio de Peel. Robert Peel dizia lá em 1829, lá na Inglaterra, dizia assim, primeiro que tem que fazer é medir se a sociedade está gostando da gente. Está bem com o serviço. E não se mede, ele diz isso, né? E eu confio nisso, nesse princípio, não se mede não se mede pelo que se faz, mas era o que ele deixou de acontecer. Pois é um negócio complexo, né? Tem que se medir a polícia por o que ela evitou. Mas como é que eu faço isso? Pesquisa constante. Fazer o que o comandante falou. Está melhorando? Não está? Está boa a coisa? Quando a gente viaja pela Latam, com qualquer companheira, você chega no aeroporto, já vem lá, pesquisa de satisfação. Tem dia que se formar o voo, eu desço o pau ali. É a forma de eu... É isso que a gente tem que medir. Como fazer? É que nós vamos ter que descobrir. Né? O tempo vai dizer isso. Mas tem que incentivar o acompanhamento através de pesquisa, na nossa visão. Continuar trabalhando na repressão, sim, dando respostas políticas para a sociedade, justamente para dar resposta, porque senão nenhum comandante se sustenta. O que faz o governador? Ele pega e troca. Né? Pega e troca. Né? E aí começa todo um trabalho de novo, o que pode dificultar. Nunca esquecer da vocação preventiva da Polícia Militar. Né? A gente não pode. A gente tem visto alguns locais, né, onde já não tem mais o policial fazendo policiamento. Só tem unidade especializada. Isso é um problema, né, que tem que ser revisto. Né, já está sendo revisto em muitos lugares. É um caminho meio problemático. Outra sugestão é regular, fiscalizar e agir quando necessário as atividades que gerem potencial de quebra de ordem. Isso já é feito, a gente tem conhecimento e acompanha. Por exemplo, um jogo de futebol de grande envergadura. A vistoria da Polícia Militar é antecipada e tal, porque se não fizesse isso, Deus o livre, né? Não teria, no Brasil nós não teríamos um jogo de futebol, ainda mais em São Paulo, aí, com a rivalidade que tem lá. Porque, então, o que nós achamos é que tem que regular mais, a Polícia Militar criar mais, como o bombeiro faz na atividade de prevenção dele, né? Aliás, é orgânico, lá em São Paulo é orgânico ainda. E eu acho que vai ficar orgânico. Eu fui bombeiro 3, 4 anos, eu digo pro pessoal do bombeiro, eu acho que é um erro, eu particularmente acho um erro, eu sei que o bombeiro que está me ouvindo agora vai me malhar, mas eu, pessoalmente, porque eu fui bombeiro, né, fui oficial bombeiro, é um erro separar totalmente. Pode ser orgânico, como é no São Paulo, tem o seu comando próprio e tal, mas pode ser orgânico. Então, acho que a gente, analisando a nova lei, a Polícia Militar tem que começar a regular isso para
colocar em prática como o bombeiro faz, através de resoluções, orientações. Cada local tem a sua peculiaridade, tem que ser obedecida essa peculiaridade, para que a gente evite cada vez mais o crime. Atuar na repressão como atividade secundária, sempre, né? Sempre. Outra sugestão, incluir tais medidas nas grades curriculares de formação, já tem, mas tem ainda instituições que não as possuem. Pasme, no Brasil, o que a lei agora está impedindo, no Brasil tem polícias militares que formam seus policiais militares completamente dentro de uma universidade, né? Alguns já voltaram atrás, não vou citar nomes aqui. Por quê? Porque gera problema, tem coisas que são peculiares da instituição pelo seu trabalho, isso não dá certo. Então, tem que ter, incluir nas grades curriculares de formação e aperfeiçoamento, que a Polícia Militar faz muito bem aperfeiçoamento, talvez seja uma das únicas instituições que exige para progressão na carreira cursos como pré-requisito de progressão, né? E, finalmente, prestar conta com o envolvimento da sociedade na resolução dos problemas, né? Isso tem que ser prestado conta, porque senão perde a legitimidade, não tem a sociedade como parceira, acaba tendo como inimiga. Isso já avançou muito, né? Mas incentivar cada vez mais. Então, a minha participação inicial, professor e comandante, complementando a palestra que o senhor fez, é dizer isso: agora nós temos legalmente uma ferramenta, né, que nos dá mais segurança e vai nos conduzir, pô, estou no prazo, então tá bom, vai nos conduzir para painel todo, mas vai nos conduzir para o final a gente ter uma polícia militar muito bom, muito melhor, um bombeiro melhor, para que a sociedade tenha realmente a sensação e a segurança real que o senhor falou no começo aqui. Não há outro caminho. Não há outro caminho. E graças a Deus, nós conseguimos a muito custo, comandante, todos nós, né? E eu gostaria de ressaltar que agora o Conselho Nacional de Comandantes Gerais é um órgão oficial, está na lei. O senhor é o presidente agora. Atualmente vai ser regulado ainda por decreto, né? Com certeza vai, e logo, porque a lei prevê isso. Mas vai melhorar muito mais essa relação, né? Inclusive das polícias militares com a União. Eu não tenho dúvida disso. O que é necessário e tal. Mas, assim, ainda bem que nós temos uma lei hoje que nos dá segurança jurídica, traz essas diretrizes, esses pressupostos de direitos humanos, de fazer a sociedade participar como coadjuvante e também como controladora da própria instituição. Acho que a sociedade só tem a ganhar de não ver a polícia militar como um inimigo, mas como um parceiro, né? É isso que se quer. E a outra coisa que a gente conseguiu foi provar como existe no mundo todo polícias militares, não é militarizada não, é militar, né? Tem no mundo todo, dizer que o grande problema nosso não é ser militar. O nosso problema era a falta de lei, falta de regulamentação, né? Tanto que o discurso hoje de desmilitarizar e coisa unificar, viu-se que não é o caminho para fazer isso. Aí tem um modelo, para finalizar, um modelo americano e tal. Pô, quem foi? Eu já estive lá, fui a serviço lá. O modelo americano, quem conhece, tem uns que dizem que tem 18 mil polícias, outros chegam a 22 mil polícias autônomas. Unificar. Não é assim. Não dá para comparar um modelo que nasceu de baixo para cima com o nosso modelo que nasceu de cima para baixo, que é o modelo latino. Não tem como. Então, hoje, a realidade está mostrando isso. Esses discursos todos eles foram desfeitos e vamos caminhar para a construção, não para a destruição da polícia. Essa é a grande coisa. Eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez e colocar à disposição do senhor. Muito obrigado, Coronel Marlon. Eu acho que foi bastante esclarecedor e eu tenho 2 pontos que depois eu queria que o senhor abordasse. A gente está com um pouco menos de 10 minutos, eu queria dividir para a gente encaminhar para as considerações finais, mas sem deixar de lembrar aquela provocação que eu fiz ao comandante Cássio sobre a questão da fronteira, e aproveitando essa abordagem da lei orgânica e a questão da agenda eleitoral. A Polícia Militar é uma instituição de Estado, todos nós sabemos, mas ao mesmo tempo ela se insere numa governança maior, que
que se submete a um processo eleitoral e, no final do dia, é de interesse de toda a sociedade, né? Dentro dessa visão, inclusive, de prestação de contas e controle social, né? E, pela tua experiência, o governador de São Paulo, Tarcísio, é reconhecidamente um gestor que cobra resultado. Eu conheço bastante o governador. E assim, como é que, além dessa questão da fronteira, como é que é o dia a dia, como é que a gente consegue alinhar essa agenda de longo prazo necessária para instituições de Estado, como a Polícia Militar, com essa agenda eleitoral. E depois, na sequência, já o comandante Marlon, também com as suas considerações finais, me falar um pouquinho sobre como é que esse tema do controle social pode efetivamente ser implementado. Eu concordo muito com o que o senhor falou, que a gente precisa respeitar a natureza e o DNA de cada uma das instituições do Estado. A coordenação, articulação interfederativa é essencial, mas o controle social é muito importante. E também a questão da regulação de atividades de risco, né? A gente precisa ter um cuidado aqui com o impacto regulatório no ambiente de negócios em especial, né? Para a gente não inviabilizar determinadas atividades que são eventualmente necessárias, porque elas podem trazer um risco. Como é que a gente compatibiliza isso? Então, vou começar aqui com o comandante Cássio e depois o comandante Marlon. Obrigado. Bom, divisas e fronteiras. Se nós levarmos... Tem duas considerações que é importante a gente ter em mente. Se nós levarmos em consideração o que nós aprendemos lá no ensino fundamental, a grande maioria dos estados brasileiros não tem fronteiras, né? Eles têm divisas, mas não têm fronteiras. Mas hoje em dia, eu costumo brincar que lá em São Paulo nós temos fronteiras, sim, né? Eu digo que o Oceano Atlântico é uma fronteira muito importante, inclusive. Eu digo que o aeroporto de Viracopos é uma fronteira, e eu digo que o aeroporto de Guarulhos também é uma fronteira. Eu faço essa brincadeira para mostrar para os nossos colegas de que nós estamos conectados, né? O Estado ele não pode pensar mais localmente, principalmente quem trabalha no combate ao crime organizado. O pensamento local é fatal para isso, professor. Você tem que ter um pensamento amplo, um pensamento de entender as conexões. Hoje, em São Paulo, nós conseguimos aumentar em quase 40% o volume de apreensões de drogas, por exemplo. Estamos investindo na apreensão de drogas, porque através da droga, que a criminalidade organizada comete crime no país e com esse recurso. Santos era, até pouco tempo atrás, uma das maiores rampas de lançamento de droga para a Europa, sobretudo para Antuérpia. Nós estamos indo isso através desse... O governador nos cobra muito. Então, nós conseguindo bater alguns recordes. Fizemos as maiores apreensões de droga dos últimos 23 anos. Fizemos as maiores apreensões de armas dos últimos 23 anos. Tivemos a maior diminuição de homicídios dos últimos 23 anos. E também agora, sabe que uma curva, para você manter o nível de queda dela, você tem que trabalhar cada vez mais. Eu já entendo que nós vamos ter uma estabilização para poder começar a trabalhar de novo. O que eu tenho feito na prática? Integração com os nossos colegas de outros estados. Eles têm vindo para São Paulo fazer operações. Nós temos ido para lá e as nossas inteligências, praticamente, elas trabalham. Nós estamos aqui, né? Um grupo trabalhando o tempo todo, trocando inteligência, trocando conhecimento. Agora, no começo da semana, nós prendemos um indivíduo que havia matado um policial militar em Minas Gerais, alguns anos atrás. Lá em São Paulo, nós prendemos em São Paulo. Esta semana, a Polícia Militar da Bahia prendeu um homicida de policial militar e de uma família também, lá na Bahia, com informação da Polícia Militar de São Paulo. E as apreensões de drogas que nós fazemos são fruto desse trabalho. Tem quase nada aleatório lá.
é muito fruto desse trabalho de integração. Eu acho que é um caminho oportuno. Você pode atuar localmente, mas a sua cabeça tem que estar conectada com todos os colegas para você agir estrategicamente. Senão a gente não consegue vencer o crime organizado, é sabido, ele vai ali ápice caminho para fastos dele. É assim que a gente tem atuado. Muito obrigado. Obrigado. Bom, professor e comandante, a respeito desse controle social, na verdade, como isso é uma coisa praticamente, em termos de legislação, é uma coisa nova, né? Evidentemente que primeiro se traz a notícia, e depois se fomenta que se criem mecanismos de fazer isso. Agora há condições legais, os próprios comandos das instituições internamente, os próprios segmentos da sociedade organizada façam isso, e o próprio Ministério da Justiça ou o Ministério da Segurança Pública, se for criado futuramente, fomente e faça isso para fazer essa medição, que ela é importante. Então essa é uma forma de controle social, até para envolver a sociedade nas questões, porque muitas vezes, eu escutei hoje de manhã numa palestra ali, um membro do Ministério Público falando muito bem, dizendo que a polícia ela não faz tudo e não tem como fazer tudo. A sociedade tem que ajudar. Hoje a tônica maior da sociedade em vários locais é a reclamação. Ponto. Não, tem que ter a reclamação e a participação da sociedade. Isso também é controle social. É a participação. Então, me parece que esse é a lei orgânica é uma lei fria, mas ela vai começar a ganhar vida agora, né? Ganhar vida. E vai ser uma ferramenta tanto para as instituições, ou principalmente as instituições, mas também para a sociedade, para fazer essa ligação, né, de cobrança e essa simbiose entre sociedade e polícia militar, que é a polícia visível, a polícia ostensiva, que é a mais cobrada, comece a dar resultado que a sociedade quer. É isso. Muito obrigado, comandante. Mas, bom, eu queria agradecer muito a participação do comandante Cássio, comandante Marlon. Esse painel foi, eu acho que, bastante esclarecedor. Eu acho que a gente tem uma agenda importante nesse tema, em especial a implementação da lei orgânica. Eu acho que é uma boa notícia, né? E com essa abertura, com um sistema efetivamente funcionando de forma integrada e com a participação da sociedade, eu não tenho dúvidas que esse reconhecimento que é necessário do esforço que a Polícia Militar faz em prover segurança para cada um de nós, ele virá e será potencializado. Quero mais uma vez agradecer a participação dos senhores e considero encerrado o nosso painel. Muito obrigado.